Amém. Graça e paz aos irmãos. Louvamos ao Senhor, encerrando mais um domingo, no caso, o primeiro domingo do ano, e nós bendizemos as misericórdias do Senhor, que foram estendidas pela manhã, tivemos a oportunidade de ouvi-lo, e agora também, com a graça dele, vamos voltar a 1 Coríntios capítulo 16, nós vamos fechar essa primeira parte de conselhos, ou a parte de conselhos finais do apóstolo Paulo. O que se segue são as saudações, finalizando assim a carta. Então, encerramos hoje os conselhos finais do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós lemos pela manhã 13 e 14, nossa exposição será do verso 15 ao verso 18, mas nós faremos a leitura de todos os versos, do verso 13 ao verso de número 18. 1 Coríntios, capítulo 16, verso de número 13 ao verso número 18, diz o seguinte: a lei do Senhor, ouçam o que diz o Senhor através do apóstolo Paulo. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Dei o devido reconhecimento a homens como esses. Senhor, mais uma vez, ó Deus, teu povo se reúne e carece somente do poder da tua palavra, Senhor, da operação do teu Espírito. É o que nós rogamos, Senhor, pois sabemos perfeitamente que não é nossa competência, capacidade, retórica, mas o Senhor, ó Deus, é quem opera nos corações, ainda que as palavras sejam as mais humildes possíveis, porque é o Senhor, Deus, quem opera. E diante de mais um momento em que Paulo orienta a igreja sobre o seu relacionamento com aqueles que servem, que o Senhor nos fale, nos corrija, nos oriente também, Senhor, se estamos falhando nesse sentido. Para a glória do teu nome, ó Deus, tira a surdez do teu povo, a cegueira do teu povo, e aviva-nos, Senhor, com o poder da tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos caminhando para o desfecho, o final da epístola de Paulo. Para quem nos visita, nós estamos expondo aqui, é comum expormos aqui livros inteiros, e nós iniciamos o livro de 1 Coríntios no mês de agosto de 2022 e 23, 22, foi 22, 2022, nós começamos a expor o livro de Gênesis 2022, passamos o ano de 2023 e agora estamos chegando no final, agora no início de 2024, ao término da exposição da epístola de Paulo aos Coríntios. E essa parte aqui são os conselhos finais do apóstolo Paulo a uma igreja que, como nós já sabemos, uma igreja bastante problemática e que trouxe bastante dificuldades para o apóstolo Paulo. Nós temos um ambiente dentro da igreja, nós temos circunstâncias dentro da igreja que nós de fato podemos considerar que a igreja de Corinto é uma igreja distinta de tantas outras igrejas que o próprio Paulo chegou a escrever em outras ocasiões.
porque, especialmente falando sobre a igreja de Corinto, nós podemos perceber algumas dificuldades que nós não conseguimos encontrar nas outras epístolas do apóstolo Paulo, quando ele interage com outras igrejas, com outros irmãos que foram convertidos a partir do ministério do próprio apóstolo Paulo. A igreja de Corinto, ela tem apresentado, como tem sido revelado na parte introdutória de sua carta, uma dificuldade com relação ao próprio apóstolo. Paulo, ele vem mostrando durante a sua carta que havia uma certa rejeição com relação ao apóstolo Paulo e à igreja de Corinto. Nós observamos que no decorrer da própria carta, e vai ficar isso mais claro ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que a igreja de Corinto, ela tinha alguns elementos em que, a partir deles, rejeitavam o apostolado de Paulo. Por exemplo, apesar de Paulo abrir mão do dinheiro, do salário que lhe era obrigado ou devido, mesmo assim a igreja chamou o apóstolo Paulo de mercenário. Essa mesma igreja também, por causa das questões da filosofia grega, ela tinha dificuldade com relação à pregação de Paulo. Paulo chega a dizer que a igreja, alguns irmãos da igreja, chegaram a afirmar que ele não era um bom pregador, que ele tinha problemas de oratória, e a igreja já estava tão dividida, que Paulo chega a escrever à igreja e dizer que a igreja estava totalmente dividida, uns dizendo, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Pedro, ou seja, havia uma divisão em torno da igreja que tinha como um dos pontos básicos a rejeição ao apostolado de Paulo. E muitas vezes Paulo teve que tratar com essa igreja, e nós observamos que Paulo vem escrevendo à igreja, mostrando em muitos momentos a dureza, mostrando em outros momentos o seu carinho, porque apesar de tudo que a igreja, toda a dificuldade apresentada, Paulo ainda tem o interesse de auxiliar essa igreja, de instruir a igreja e de guiar a igreja. Observem que, mesmo depois de Paulo ter dado uma série de exortações, que muitas das exortações foram resultados de questionamentos da própria igreja, como nós observamos e estudamos, a igreja de Corinto chegou a enviar uma carta ao apóstolo Paulo, solicitando algumas respostas diante de alguns problemas particulares que estavam surgindo dentro da igreja. Paulo responde essa carta, Paulo, ele instrui sobre os problemas apresentados nesta carta, ao mesmo instante Paulo também orienta sobre essas questões. Mas em todo esse processo de comunicação entre o apóstolo e a igreja, já fazia algum tempo que o apóstolo Paulo não visitava a igreja de Corinto. E como nós vimos anteriormente, no finalzinho, Paulo tem o interesse de ir à Macedônia, supervisionar as igrejas da região da Macedônia e depois descer para a cidade de Corinto para passar ali o período do inverno, que é de aproximadamente 3 a 4 meses, e ali instruir a igreja e supervisionar. Mas Paulo diz à igreja que ele vai enviar Timóteo e que a igreja deveria tratar Timóteo muito bem, até porque Paulo, embora a igreja tivesse solicitado a presença do apóstolo Paulo lá em Corinto, Paulo diz que Apolo não quis ir, deixou para uma próxima oportunidade, e que Timóteo estaria indo à cidade de Corinto para antecipar essa visita, supervisionar essa visita, instruir a igreja e depois apresentar um relatório ao apóstolo Paulo. E aí a gente já vê um tom muito interessante no finalzinho dessa carta, porque apesar de um tom de despedida, Paulo ele está repetindo aqui um tema que ele começou a desenvolver já na carta, no início da carta, porque ele vem demonstrando que havia um problema de relacionamento entre a igreja e ele, e Paulo expressou sua preocupação, porque esse problema poderia acabar acometendo os seus companheiros de ministério.
Então, Paulo tem essa preocupação no finalzinho da carta, de instruir a igreja, como foi o caso de Timóteo, que a igreja, ela cuide daqueles homens que foram enviados para cuidar dela. E aí, então, que nós chegamos nos conselhos finais, na estrutura da carta do apóstolo Paulo, essas considerações finais ou conselhos finais são as últimas orientações, em resumo, ou seja, embora sejam pequenos versos, elas abraçam muita coisa, muito conteúdo que já fora abordado com mais detalhes em situações anteriores. Como nós vimos hoje pela manhã, Paulo disse: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes e façam todas as coisas com amor. Paulo introduz com inúmeros imperativos, mostrando que existem aspectos espirituais, valores espirituais que a igreja deveria cuidar, que a igreja deveria tratar, que a igreja deveria reconhecer e tratá-las, porque Paulo não está dando conselhos, Paulo está dando ordens. A igreja deveria submeter essas verdades, cuidar com relação a essas verdades e aplicá-las à vida. Mas é interessante que nos conselhos finais, Paulo retoma o problema de relacionamento com a igreja. Mesmo depois de uma série de imperativos, o problema de relacionamento da igreja com a sua liderança é um problema evidente, é um problema público, é um problema que Paulo já vem reconhecendo e agora novamente volta a tratar sobre o mesmo tema. E sabe aqueles textos que, se o pastor não estiver pregando continuadamente, provavelmente ele não escolherá esse texto, porque é um texto que o pastor acaba legislando em causa própria. Por quê? Porque Paulo vai voltar a falar do respeito que a igreja deve ter para com aqueles que lideram. Como a igreja deve tratar aqueles que trabalham na obra do Senhor, aqueles que lideram, que são líderes espirituais. E Paulo vai falar de uma situação de companheiros e de uma família aqui que tem cooperado com a igreja, e Paulo demonstra preocupação com relação como a igreja está tratando esses homens. E claro, irmãos, nós precisamos entender que se Paulo volta a repetir esse assunto, principalmente no final da carta, isso mostra que, além da preocupação de Paulo, o assunto, ele é um assunto sério. E por que é importante entender isso? Porque nós estamos vivendo uma época pós-moderna, onde valores, eles são desconstruídos, onde valores que guiam a sociedade, que fundamentam a sociedade, que fazem com que a sociedade, apesar de toda a loucura promovida pelo pecado, ainda consiga trilhar alguns caminhos, esses valores são desconstruídos. E um desses valores, por causa da pós-modernidade, um desses valores que tem sido desconstruído, é a questão da autoridade, a submissão à autoridade. Há um pressuposto em nossa sociedade que não devemos mais respeitar aqueles que são investidos de autoridade. Filhos não precisam mais respeitar os pais. Pelo contrário, irmãos, imagine aqueles valores sociais, aqueles valores sociais, as verdades sociais, que muitas vezes nós entendíamos dentro da estrutura social, inclusive estão sendo pervertidas. Hoje, o ladrão é vítima da sociedade, enquanto o policial é o ladrão. Ou seja, daí você tem uma noção de como os valores da sociedade têm influenciado este mundo, e Paulo vem orientar a igreja mostrando para nós que nós não podemos cair nessas armadilhas, e principalmente no contexto religioso, no contexto em que nós vivemos, nós não podemos vacilar nessa ideia
e desprezarmos aqueles que Deus tem levantado para guiar o seu povo. Quando nós fizemos aqui análise sobre os oficiais da igreja, nós deixamos claro, mostramos biblicamente, que aqueles que governam a igreja de Cristo, eles representam o governo do próprio Cristo. Aqueles que são levantados por Deus para guiar o povo dele, são representantes de Cristo. Por que isso é importante? Porque a igreja de Corinto, ela tinha um problema sério com submissão. Ela parece que tinha dificuldade de respeitar a liderança. Paulo volta a tratar deste assunto. Volta a tratar deste assunto. Para nós, então, é mais um sermão que a gente deve refletir como estamos tratando aqueles que o Senhor tem levantado para nos liderar. Como estamos tratando? Bom, vamos seguir o texto, porque depois dessa série de imperativos, Paulo, ele vai voltar a tratar deste assunto. Lembrando, por que voltar? Porque lá atrás, Paulo já havia falado sobre a tratativa com Timóteo. Só que Paulo não somente tinha Timóteo, a comitiva de Timóteo, a cuidar da igreja de Corinto. Paulo tinha outros cooperadores. Por isso que Paulo vai voltar a tratar deste assunto. Veja com mais detalhes a partir do verso 15, o que Paulo diz à igreja de Corinto. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Irmãos, talvez à primeira vista nós não consigamos enxergar o grau de seriedade que essas palavras carregam. Mas longe está de Paulo amenizar, ou qualquer tentativa de amenizar, está longe da proposta de Paulo. A construção de Paulo, a forma como Paulo arrumou esse texto, já mostra que há uma preocupação intensa de Paulo e há também uma convicção e uma escrita com um tom de seriedade. Paulo, ele acaba de apresentar à igreja inúmeros imperativos que demonstram e revelam coisas práticas da vida espiritual que apresentam valores eternos. Paulo, dentro dessa estrutura, é que ele vai escrever à igreja a respeito do assunto que nós vamos tratar agora. Ou seja, da forma como Paulo arrumou, da forma como Paulo escreveu, Paulo está mostrando que depois de tantos imperativos, ainda assim a igreja deveria atentar para algo muito importante. E aí devemos lembrar, irmãos, novamente, que Paulo está escrevendo a uma igreja que tem um ambiente conturbado e que tem um conflito sério com o apóstolo Paulo. E a preocupação de Paulo, desde Timóteo, é que esses impasses, essas dificuldades, essas contendas, essas brigas por parte da igreja de Corinto com relação ao apóstolo viessem de alguma forma a contaminar o relacionamento dela com os outros que foram enviados por Paulo. Mas, irmãos, aqui, quando Paulo, ele em sequência aos imperativos, chama a atenção da igreja, pelo que parece, a coisa é muito mais intensa do que se imagina. O problema é muito mais difícil do que se imagina. Porque, irmãos, a estrutura que Paulo colocou aqui, montou, com os termos que ele usou aqui, termos especialmente colocados dentro dessa estrutura,
está denunciando o seguinte, que a igreja, ela de fato tinha um problema. Ela rejeitava, ela não respeitava os líderes da igreja local que lá estavam trabalhando para fazer progredir a causa de Cristo. O pano de fundo, a imagem que está por trás da escrita de Paulo é que a igreja de Corinto, ela tinha dificuldade de respeitar, de se submeter à liderança local que estava ali, trabalhando com zelo e dedicação, procurando fazer com que a igreja progredisse. E é nesse pano de fundo, entendendo que a igreja tinha dificuldade de respeitar a liderança, é que Paulo ele vai escrever e orientar a igreja. E aí, irmãos, um ponto fraco dessa igreja parece ter sido a desconsideração que tinham com relação à autoridade investida em seus líderes espirituais. Vejam, irmãos, Paulo fala isso em Timóteo, com relação a Timóteo, e volta a falar nesse mesmo tom, agora novamente. A igreja de Corinto tinha uma grave e ativa desconsideração por aqueles que eram investidos de autoridade para governar a igreja. Irmãos, isso mostra que o clima de disputa que havia, uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Cefas, é muito pior do que imaginamos, porque não era somente uma preferência por um pregador. Entendem, irmãos, nós aqui que gostamos de ouvir pregações, nós temos os nossos pregadores prediletos. Uns gostam de Paulo Júnior, outros gostam de Paulo Brasil, outros gostam de Emílio Garófalo. Cada um tem um pregador preferido. Mas necessariamente preferir um não significa rejeitar o outro. Eu posso ouvir o Paulo Júnior, mas admirar o Emílio Garófalo. Eu posso preferir o Paulo Júnior sem desprezar o Paulo Brasil. Ou seja, é só uma preferência, mas eu olho para todos como homens de Deus, em que eu posso parar, ouvir o Evangelho e ser edificado. O que Paulo está mostrando aqui era que não era simplesmente uma divisão, eu prefiro tal pregador, eu prefiro o outro pregador. O que Paulo está dizendo é que essa conclusão, essa aceitação por um ou outro, na realidade rejeitava o outro irmão. Quando eles diziam, eu sou de Cefas, eles estavam dizendo, eu não gosto de Paulo, eu não quero Paulo, eu não vou ouvir Paulo. E Paulo está dizendo que esse problema estava contaminando a igreja de tal forma que toda a igreja, ou uma boa parte da igreja, estava com dificuldades de se submeter à liderança e por isso estavam desmerecendo os líderes que a igreja estava apresentando. Irmãos, é interessante pensar que esse não é um problema particular de Corinto. Muitos em nossos dias são deliberadamente ingratos e desobedientes aos seus líderes. É claro, irmãos, considerando que há muita gente por aí dizendo que é líder da igreja, mas são meninos, infantes, descrentes, que em busca de poder acabam por uma situação ou outra, por uma manipulação política ou outra, acabam liderando a igreja. Não pense, não estamos falando destes miseráveis, não estamos falando desses pervertidos. Quando você ouvir sobre liderança, entenda que nós estamos falando de pastores como Paulo, nós estamos falando de homens como Timóteo, nós estamos falando de servos como Apolo. E muitas igrejas, elas são ingratas, deliberadamente ingratas e desobedientes aos líderes. E o que Paulo está mostrando aqui é que esse comportamento não é correto.
Porque veja, como Cristo governa a igreja? Cristo governa a igreja por meio dos seus líderes. Deus levanta os seus homens para que esses homens liderem a igreja. E o que Cristo espera é que a igreja se submeta a esses homens, porque esses homens, eles andam na verdade. É interessante, irmãos, pensarmos nisso. Ora, você perceba uma coisa. Lembra do episódio lá em Samuel, em que o povo ficou com um tesão de ter um rei? Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. As nações têm reis. Nós queremos um rei. E Samuel disse: não, Israel, o nosso governo é teocrático. O nosso governo é Deus quem nos governa, é Deus quem nos dirige. Não, Samuel, nós não queremos assim. Nós queremos um rei para nos liderar na batalha. Nós queremos um rei que possa nos governar diante das nações. Nós não queremos os seus conselhos, Samuel. Diz que Samuel saiu triste. E o Senhor disse: Samuel, não fique triste, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Que interessante! Samuel fora levantado por Deus para instruir o povo, e o povo estava a rejeitar as instruções de Samuel, e Deus disse: Samuel, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. A igreja de Corinto perdeu essa expectativa, perdeu essa experiência de que uma liderança, de que líderes, biblicamente falando, representam o governo do próprio Deus. E a igreja simplesmente era insubmissa. Muitas igrejas hoje em dia têm essa dificuldade. Nós estamos vivendo uma igreja mundana. As igrejas, na sua maioria, são mundanas, e automaticamente os membros dessas igrejas também são mundanas. Automaticamente eles não se submetem, porque eles são mundanos no entendimento. E Paulo está querendo chamar a atenção para que isso não ocorra na igreja. Ela não pode perder essa perspectiva. Ela não pode agir contrário às orientações de Paulo, porque quem não é submisso é rebelde, e não é rebelde contra o homem. Um governo bíblico é o governo do próprio Cristo. Um homem rebelde contra um governo bíblico é um homem rebelde contra o próprio Deus. E observe, irmãos, interessante que o pressuposto teológico é muito importante, porque a submissão que Paulo apela não é uma submissão baseada nas maconhas espirituais de Paulo, não é coisa da cabeça dele. Paulo não está criando mandamentos para exigir da igreja que ela se submeta aos seus líderes. O princípio é teológico. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. Está no mandamento 5º da lei de Deus. Paulo está aplicando este princípio e dizendo: os líderes da igreja também estão abraçados dentro dessa estrutura. Portanto, não ousem agir de outra forma. Não sejam rebeldes. Não sejam rebeldes. E nem alimentem corações rebeldes. Porque muitas vezes nós não assumimos a posição de rebeldia, mas nós vivemos com os rebeldes sem reprová-los em suas ações. Paulo está dizendo: não, não. E nessa perspectiva é que Paulo vai citar alguns nomes.
Paulo não tem essa questão do politicamente correto. Paulo gosta de citar nomes. Hoje em dia, quando você vai falar de um herege, tem irmão que faz: pastor, não cite o nome dele, é falta de ética. Paulo não tinha essa preocupação. Paulo dizia: fulano é o herege, ele foi expulso, ele deve ser expulso. E nesses problemas também, Paulo cita os nomes, e vai ser bem específico aqui. Veja que ele diz: e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. É impressionante, irmãos, como Paulo montou esse texto aqui para tratar novamente de um assunto que ele já introduzira quando escrevera sobre Timóteo. Paulo começa a tratar, com toda certeza, sobre uma família que estava sendo alvo da rebeldia na igreja de Corinto. Ele começa fazendo menção à casa, ou a melhor tradução, sobre a família de Estéfanas. Uma das coisas que nós devemos entender, Paulo, quando cita o nome de Estéfanas, também você deve compreender com isso que Estéfanas era um homem conhecido pela igreja. Ele e sua família eram personagens conhecidos da igreja. Então Paulo também está citando eles aqui, pois ele também, com sua família, são conhecidos pela igreja. Quando nós estudamos no primeiro capítulo, introduzimos no primeiro capítulo a epístola de Paulo aos Coríntios e fomos explicando os versículos, bem lá no capítulo 1, Paulo já havia falado sobre Estéfana e sua casa, pois, segundo o apóstolo, toda a sua família foi batizada. Paulo, no capítulo 1, verso 16, mostra isso, que Estéfanas, com sua casa, havia sido batizado. E embora saibamos que em Atenas, Dionísio, Damares e outros se tornaram crentes, como está registrado lá em Atos, capítulo 17, verso 34, Paulo chama este homem e sua família como sendo a casa de primícias. Bom, o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Que essa casa são as primícias da Acaia. O que Paulo tem com essa proposta, ou com esse termo, o que ele tem a dizer? Irmãos, vocês devem lembrar bem que nos tempos do Antigo Testamento, como explicamos recentemente, o termo primícias estava ligado à colheita, à festa da colheita. Não essa festa que tem por aqui, mas a festa genuína, em que os primeiros frutos que brotavam eram colhidos e dedicados ao Senhor como oferta, porque eles tinham a plena convicção de que uma vez que o Senhor fez brotar os primeiros frutos, dedicar os primeiros frutos ao Senhor, é a fé, a confiança de que o Senhor fará com que os outros frutos brotem. Por isso que é chamado de festas das primícias, onde a primícia é dedicada dos frutos para o Senhor, como um ato de fé de que o Senhor fará brotar a colheita. O uso aqui de Paulo não é um uso literal. Mais uma vez, Paulo está usando esse termo figuradamente. Paulo se apropria desse termo para trazer uma realidade espiritual. Então, o que Paulo quis dizer quando chamou a casa de Estéfanas de a primícia ou as primícias? Nós devemos entender o seguinte: que Cristo é o cefeiro que apresenta novos frutos a Deus Pai. Essa é uma perspectiva bíblica. É Deus quem oferece os frutos ao Pai. Então, quando Paulo tem isso em mente, o que ele está dizendo é que
a família ou a casa de Estéfanas em Corinto e Epêneto na província da Ásia, que Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 16, verso 5, são as primícias das missões nos gentios. Isto é, a casa de Estéfanas, a casa de Epêneto, significa dizer que quando essas famílias foram convertidas, isso significa, ficou revelado, que estes foram os primeiros frutos do trabalho missionário e que se o Senhor fez brotar uma família num lugar, e se o Senhor fez brotar outra família em outro lugar, Deus estava dizendo ao apóstolo que outras famílias seriam convertidas posteriormente. Então, essas famílias, Estéfanas e Epêneto, elas seriam ou simbolizam os primeiros frutos do trabalho missionário de Paulo. E foi assim que aconteceu. Primeiro vem a família do irmão, depois vem a outra família, e o evangelho se expandiu por meio de Paulo, e igrejas surgiram por todos os lados. Só aqui, dentro do contexto histórico, nós estamos falando de Corinto, nós falamos da Macedônia, que tem no mínimo 3 igrejas, e nós, lembrando, devemos recordar de Éfeso, que Paulo diz que está escrevendo essa carta de Éfeso, ou seja, nós só temos aqui, basicamente, Éfeso, as 3 igrejas da Macedônia e a igreja de Corinto. Brotou um primeiro fruto, os outros frutos brotaram. Mas, irmãos, vamos reparar uma coisa muito importante aqui. Em termos temporais, Paulo está chamando a atenção para uma questão também importante. Essas famílias eram famílias mais antigas. Podemos dizer, irmãos, que como foram famílias do início do ministério apostólico, são famílias fundadoras das igrejas. Porém, o problema, observem, o problema não era os irmãos, as famílias mais velhas, mas a igreja. Isso deve nos fazer pensar uma coisa muito importante, que muitas vezes, muita gente que se acha antiga na igreja, muita gente que diz, eu sou o dinossauro de Parque Dourado, eu comecei esse trabalho, eu que plantei, eu que coloquei o primeiro tijolo, eu que levantei a primeira parede, coloquei a primeira cortina, a primeira lâmpada, o primeiro piso, o primeiro alicerce, o primeiro garrafão de água, eu que dei a primeira descarga na bacia do banheiro masculino. E eles se envaidecem porque eles são antigos, os dinossauros da igreja, as múmias da igreja. Paulo, é interessante que Paulo não está querendo fazer uma disputa e tratar sobre a antiguidade. E eles, por serem antigos, eles não viviam exigindo respeito, porque tem muita gente que quer respeito só porque é antigo na igreja. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, um outro irmão ali, outro acolá, dizia, quantos anos o senhor tem, pastor? E eu, falando a verdade, 25, olhe, eu sou mais velha que você. Me ouça, me escute quando eu lhe der conselhos. O senhor tem que me ouvir, pastor. Olha, eu sou antiga aqui, eu comecei esta igreja. Agora, tudo anão espiritual. Pessoas mais perdidas do que cego em tiroteio, que não conhecem nada das Escrituras, mas eu sou antigo, você tem que me obedecer, você tem que se submeter a mim. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo que a igreja deveria se submeter, deveria considerar a família de Estéfanas, porque era uma família muito antiga na guerra, porque o que tem de crente antigo dando trabalho não é brincadeira. O que tem de crente maloqueiro, vagabundo dentro da igreja, que fica dizendo, eu fundei a igreja, não é brincadeira. E Paulo não está dizendo aqui, porque eles são antigos, vocês devem respeitá-los. Que pelo fato deles serem os primeiros a nascerem, vocês devem se submeter. Não, Paulo não está dizendo isso.
Paulo não está orientando desta forma. Paulo, e muito menos a família de Estéfanas, chegou a considerar ou levantar esse aspecto para a igreja de Corinto. E muitas vezes, esses antigões, os medalhões, os tatuados da igreja, eles buscam a autoglorificação. E muitas vezes eles acham que a igreja só existe por causa dele. Que a igreja só é o que ela é porque eles fizeram alguma coisa. Eles estão procurando a própria glória. Paulo não diz isso. Paulo não disse submetam porque ele começou o trabalho. Porque eles começaram o trabalho. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer aos coríntios: se vocês existem hoje, não é por minha causa, é por causa de Cristo. Então Paulo não usa esse argumento de antiguidade ou qualquer outro argumento. Mas veja o que Paulo diz. São as primícias da Acaia. E eles se consagraram ao serviço dos santos. Irmãos, que baita elogio. Que baita elogio. A família, a primícia do trabalho gentílico de Paulo, fora consagrada ao serviço dos santos. Paulo está fazendo um elogio e revelando algo de valor impressionante. O que Paulo está dizendo em outros termos é que, olha, essa família, que é a primícia, a igreja é a família mais antiga da igreja. É a família mais antiga. Entendam, pense numa família que trabalha. Pense numa família que trabalha na obra do Senhor. É uma família que se dedica aos santos. É uma família que está dentro da igreja servindo. É uma família que está trabalhando, objetivando os santos. Sua tarefa, desde o início, foi dedicar-se ao serviço, ao povo de Deus, suprindo as necessidades espirituais. Era uma família que incansavelmente, desde o início, servia ao Senhor e à igreja do Senhor. Simon Stemacher, teólogo muito conhecido, comenta o seguinte: como acontece, muitas vezes algumas pessoas da congregação nem sempre sabiam apreciar esses esforços e repudiavam os membros da casa de Estéfanas. Uma das críticas pode ter sido que esses membros nunca tinham sido nomeados oficialmente para servir a igreja, mas que eles mesmos tinham se oferecido e nomeado. Ciúmes e rivalidades solapavam o bem espiritual do grupo de membros. Observem, irmãos, a imagem que Paulo está colocando aqui é significativa. Os irmãos, primeiros frutos do trabalho dos gentios, serviam a igreja dedicando seus dons e talentos. Alguns estudiosos chegam a dizer que o nome Estéfanas pode estar associado a uma das famílias ricas do período de Paulo. E existe uma possibilidade também de um serviço financeiro, de ser uma família que auxiliava a igreja também nas questões financeiras. E o que Simon Kistemaker está apontando aqui é para Paulo ter escrito de forma tão dura e ter chamado a atenção de Paulo e da igreja, é porque com toda certeza eles estavam usando algum argumento para não respeitar a família que estava servindo a igreja. E aqui, irmãos, completando o que iniciamos, essa família era antiga, mas ela servia os santos.
Às vezes as famílias mais antigas, elas querem ser servidas e não servir. Esta família servia. Há muita gente na nossa época antiga dentro da igreja, mas não servem para nada. Estão na igreja há anos. No dia que for embora, não farão falta. Tem membros de igrejas por aí, que se eles disserem, pastor, eu estou indo embora, não farão falta. Vou te dar um exemplo. De 2021 para cá, algumas poucas pessoas pediram transferência da igreja. E nós demos. Mas 75 pessoas foram tiradas do rol de membro. Sabe quantas delas fazem falta? Nenhuma. Nenhuma. Porque não serviam para nada, só para perturbar. Só para perturbar o juízo da liderança da igreja. Quando o nome deles estavam envolvidos, eram problemas, dificuldades. A família antiga aqui não dava problema. A família mais velha não dava problema. Quem dava problema era a igreja, porque esta família servia. Servia a igreja. Estava servindo. Irmãos, independente de ser antigo ou novo, de ter um ano na igreja, 10, 15, 20, 30, 50, deveríamos servir a igreja. Servir a igreja. Será que, se fôssemos escrever uma carta a respeito de Parque Dourado, eu poderia dizer assim: se submetam ao irmão fulano, porque ele tem servido a igreja. Ele é o irmão mais antigo, mas não respeitem ele por causa dos cabelos brancos. Respeitem ele porque ele tem servido a igreja desde o início. Não somente ele, mas toda a família. A segunda coisa, irmãos, é que Paulo está chamando a atenção da ingratidão também. Uma família que servia a igreja estava sendo menosprezada pela igreja. A insubmissão também se une perfeitamente à ingratidão. Paulo está denunciando isso. Paulo está querendo acabar com esses grupinhos que existem dentro da igreja. Os orgulhosos, que tem gente que tem um orgulho impressionante. Ele tem um nariz levantado impressionante. Só ele acha que sabe. Só ele acha que entende. Só ele acha que compreende. E que ele não deve satisfação a ninguém. Ele não deve submissão a ninguém. Irmãos, entendam, Paulo está chamando a atenção da igreja nessa questão. E se Deus inspirou o apóstolo para tratar disso, repetir isso, é porque ele sabia que a igreja contemporânea cometeria esses mesmos pecados. Portanto, é necessário ouvir o que Paulo está dizendo. Por isso é importante, irmãos, observarmos o verso 16, porque olha mais o imperativo de Paulo diante do que ele fala a respeito da família. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles,
bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Veja, irmãos, observaram o texto. Ele implora a igreja, ordena a igreja que ela se submeta aos líderes, no caso, essas pessoas que estavam aqui, que estão sendo citadas, que submetam a eles, façam isso por amor de uns pelos outros e não por obrigação. Sujeitem-se, se submetam a esses que têm liderado. Paulo quer que os leitores reconheçam que eles devem se submeter aos seus líderes. É interessante que a expressão usada por Paulo aqui, ela volta a se repetir na epístola dele aos Efésios, quando ele fala sobre submissão. Lembra do capítulo 5? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Filhos, se submetam aos seus pais. Servos, se submetam aos seus senhores. Paulo está usando a mesma estrutura, e Paulo também usa esse mesmo termo em Filipenses, trazendo a ideia de uma submissão humilde que enxerga o outro como superior. É uma submissão que olha para o outro e diz: eu não estou vendo um homem ou uma mulher, eu estou vendo alguém que me governa, alguém que está acima de mim, alguém que me lidera espiritualmente, e se ele me lidera, o Senhor colocou ele como líder, então eu devo me submeter a ele. Paulo insta com os coríntios para que se submetam a seus líderes que estão servindo a igreja. O autor aos Hebreus toca nesse assunto no capítulo 13. Se submetam àqueles que trabalham. Irmãos, as pessoas que devem ser respeitadas, Paulo está dizendo, os membros da família de Estéfanas, mas você poderia pensar: então, tudo bem, o que temos a acrescentar aqui? Porque, se você observou bem, Paulo não restringiu somente a família, mas Paulo expandiu essa submissão, porque Paulo diz: bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Que Paulo está dizendo que esse princípio não é um princípio em particular direcionado à família de Estéfanas, mas é um princípio que se aplica a todos que lideram a igreja. Isso significa que os apóstolos, seus cooperadores e todos os outros que trabalham na igreja devem ser tratados com o devido respeito e submissão. Paulo não está meramente escrevendo sinônimos quando menciona o verbo trabalhar e o verbo lutar, porque há uma diferença distinta aqui entre esses dois. Porque aquele significa ser produtivo, e este conota trabalhar duramente, durante longas horas, no interesse de alcançar um alvo. Então Paulo está dizendo, não só a família de Estéfanas, mas se submetam àqueles que estão cansados de tanto trabalhar em vosso favor, aqueles que estão se desgastando para liderar vocês, para governar vocês, sujeitem-se a eles. Homens que estão suando, se dedicando, morrendo, enquanto estão dando vida a outros. Simon Kistemaker, comentando esse texto também, diz: quando os membros da igreja honram os servos que trabalham duramente na igreja, então eles mesmos seguirão o seu exemplo. Uma igreja com trabalhadores dispostos mostra ser uma casa de força
que ilumina e beneficia a comunidade inteira na qual está localizada. E ele diz que todo cristão adote o velho adágio que ainda exprime um grande conteúdo: só uma vida e logo passará. Só o que se faz por Cristo durará. Interessante, irmãos, pensar sobre isso, pois enquanto muitos estão em berço esplêndido, outros estão a trabalhar arduamente. E se você não quer nada com a vida, honre aqueles que estão lutando, trabalhando diariamente para o benefício espiritual do povo de Deus. E em dias onde a preguiça tem sido idolatrada, onde a preguiça tem sido o ídolo de muitos líderes, aqueles que trabalham devem permanecer do jeito que estão, trabalhando e sendo honrados pela igreja. Já aqueles que não querem nada com a vida deveriam pelo menos honrar aqueles que servem. Paulo está dizendo: submetam a eles. E aí, irmãos, diante de tanta beleza, que elogio. Eu me perguntei ao preparar esse sermão: o Senhor diria isso da minha família? Respeitem a família pastoral, porque eles trabalham. Ou o Senhor diria: é um pastor preguiçoso, não quer nada com a vida, só Netflix e água de coco. Será que o Senhor diria isso da sua família, do seu tempo de serviço prestado na igreja? Será? Bom, veja que coisa bela Paulo termina dentro desse assunto, versos 17 e 18. Alegro-me com a vida de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Dei o devido reconhecimento a homens como esses. Veja, prestou atenção no final de Paulo? Nós vamos resumir aqui, irmãos. O que Paulo está dizendo é que esses três personagens, líderes da igreja, foram fonte de alegria para Paulo. Alguns estudiosos, como nós vimos, eles entendem que foram esses homens que levaram a carta da igreja, porque a família de Cloé traz informações, mas alguns estudiosos imaginam que foram esses homens que pegaram a comunicação da igreja e apresentaram ao apóstolo Paulo. E o que está pressupondo o texto é que eles entregaram as informações a Paulo, não somente as escritas, mas orais, explicando, mostrando o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. E, apesar de todas as informações que temos de alguns nomes em particular no Novo Testamento, Estéfanas, Fortunato e Acaico, ou alguns chamam de Acaico, nós não temos muitas informações. Temos algumas traduções. Estéfanas, ele provavelmente fora o mais influente, porque o nome dele significa aquele que traz uma coroa. Os outros dois, alguns sugerem que eles eram possivelmente escravos em outra época e que agora estavam servindo a igreja e que eles não eram membros da casa de Cloé e que eles levaram esse relatório ao apóstolo Paulo. Mas Paulo diz que ele ficou alegre quando recebeu o relatório
quando ele ouviu o que os homens tinham dito a respeito da igreja de Corinto. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que a esperança dele é que dias melhores cheguem com relação à forma como a igreja via o apóstolo. Paulo está aqui na expectativa, diante do que disseram, de que a igreja ela mude o entendimento com relação à pessoa de Paulo, que era visto como um impostor, que era visto como um mercenário, que era visto como um péssimo pregador, entre tantas outras coisas. Mas, como a gente já tem a história posterior, a gente sabe que essa tristeza, essa alegria, vai se transformar em tristeza. Porque Paulo vai passar por Corinto, rapidamente, não vai poder ficar os 3 meses, como nós já explicamos, vai ter que sair de Corinto, e a igreja de Corinto volta novamente a criticar o apóstolo Paulo, que escreve a 2ª carta, tratando com a igreja de Corinto. Parece que teremos problemas no futuro para o apóstolo Paulo. Mas ele vivia essa expectativa das coisas melhorarem. E ele se alegra, porque esses homens estavam servindo, cuidando, orientando, e agora traziam informações da igreja de Corinto. Irmãos, bons líderes, eles são comprometidos com o reino. Bons líderes são comprometidos com a igreja. Você veja Paulo, um apóstolo, e tantos ao seu redor, trabalhando, servindo, trazendo carta, mostrando a Paulo, governando, liderando a igreja, orientando a igreja. Veja, irmãos, que perfil de liderança extraordinário. Por que isso é importante? Porque desassociaram o serviço de liderança. Líder hoje na igreja, em muitos casos, é status. É só para dizer que é um líder da igreja, mas não lideram a igreja. Não servem a igreja. E veja, que interessante. Um grupo envolvido com Paulo, trabalhando e servindo a igreja. Uma outra coisa aqui, ninguém consegue liderar sozinho. Ninguém consegue. Eu não consigo, não conseguirei, porque eu não sou Deus. Ninguém. O apóstolo contava com a ajuda de servos. Que veja, eu fico imaginando, se fossem alguns líderes de hoje, eles teriam ido à igreja de Corinto. Arriscado levar uma camada de tapa na igreja de Corinto. Chegasse lá e disse, Paulo me enviou, vem cá, vamos ali ter uma conversinha. Mas veja, líderes que serviam a igreja, auxiliavam Paulo. Já vimos, deixei essa aplicação para hoje. Timóteo,
auxiliava Paulo. Não existe liderança solitária. Todos os líderes precisam de pessoas, de líderes, para que juntos governem a igreja. O Pai não governa este mundo sozinho. Já pararam para pensar nisso? É o Deus Trino que governa essa existência. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O próprio Deus tem a plena consciência, e na história da redenção, o Pai, o Filho e o Espírito agiram para salvar os homens. Mas um ponto aqui importante: nenhum é rebelde dentro desse relacionamento triuno. O Filho não é rebelde para com o Pai. Ele chegou muitas vezes a dizer em João: eu vim para obedecer ao Pai. No Getsemane disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice de sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Paulo diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é enviado por Ele, para falar sobre Ele. O Espírito está posto dentro da estrutura para apresentar o Filho. E em nenhum momento, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito se rebelam. Este modelo é eterno e imutável. Respeitar os líderes não é uma questão de opção, é de cristianismo. É questão de revelar o próprio Deus triuno. É a forma de revelar o próprio Senhor da igreja. Interessante, não? Porque terminamos o ano legislando em causa própria e começamos o ano tocando no mesmo assunto. São coincidências que eu, entre aspas, óbvio, que eu me pergunto: por quê? Por quê? Será que há insubmissos entre nós? Há pessoas que precisam entender que o líder da igreja, os líderes da igreja não são parceiros. Que os líderes da igreja estão para servir e não para serem humilhados. Que os líderes da igreja devem ser respeitados, que aqueles que servem devem ser honrados. Será que ainda tem alguém aqui com dificuldade com essa questão? Já aconteceu várias vezes uma pessoa me chamar pelo nome. Jonathan. Depois, me desculpe, pastor Jonathan. Eu sempre digo, não se preocupe, porque tem tanta gente que me chama de pastor e nunca me respeitou como tal. Já tem gente que me chama pelo nome. Se eu disser me ouça, ele para me ouvir. Não é essa questão de nome, títulos, questão teológica.
e um cristão insubmisso à liderança? Como será submisso a Deus? Se ele não se submete àqueles que Deus levantou para servir, como podem dizer que se submetem a Deus? Como? João chega a dizer, como eu digo que amo o meu irmão, que não amo o meu irmão que vejo. Como posso dizer que amo a Deus e não vejo, que não o vejo? Como posso dizer, amo o meu Senhor, me submeto ao meu Senhor, se aqueles que o Senhor levanta para servir a igreja é vítima de insubmissão? Que Deus nos ajude em 2024. Que Deus nos dê a graça para aplicarmos as verdades do reino. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua vontade sobre nós, pelas Tuas orientações. Seja conosco, ó Deus, nos dá um coração submisso, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Cristo, Senhor, aplica Tuas verdades em nossos corações, no coração do Teu povo. Amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos, em resposta à voz divina.